sobre gestão adequada de conflitos, especialmente estamos tratando aqui dos conflitos existenciais. Nós vamos ampliar um pouco a visão, essa percepção dos conflitos existenciais. Vamos mais uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre as fugas psicológicas. Esse aprofundamento é um olhar do ponto de vista do direito, inserido também a perspectiva jurídica, na base psicológica, na base da espiritualidade. Então, a observação com essa perspectiva de ensejarmos aí uma negociação assistida diante dos seus conflitos, uma possibilidade maior, ampliar as possibilidades de conciliação, de mediação, ou mesmo da ação judicial, se for o caso, em bases colaborativas. Significa isso que a gente vai propor uma demanda judicial após uma análise aprofundada do conflito e das causas do conflito, observando também as pessoas envolvidas nos conflitos. Então, essa é a proposta do programa Direito Social Sistêmico. E nós compreendemos, então, o conflito como comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Então, nessa perspectiva, hoje vamos analisar as fugas psicológicas e, principalmente, hoje, as causas psicológicas das fugas. Nesse sentido, nós também buscamos compreender que as fugas também elas dependem ou usam os implementos psicológicos de que dispomos. E são esses implementos psicológicos que regem a nossa vida, regem a vida da criatura humana. E, por vezes, a gestão do conflito é uma adequação das nossas próprias metas, dos nossos próprios valores, buscando compreender os nossos reais interesses, muitas vezes em detrimento das nossas posições, da nossa cultura, e aí, nesse sentido, dos nossos valores. Então, é nessa perspectiva que nós vamos também fazer uma ampliação da nossa consciência. Às vezes, compreendemos já que precisamos, às vezes, buscar as causas das nossas reações no nosso inconsciente. E, às vezes, é do nosso inconsciente que há uma reação, por exemplo, para uma fuga psicológica. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Nessa perspectiva aqui, nós buscamos observar, então, além desse prisma aí da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, do direito, mas também uma abordagem do ponto de vista da filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista foi um movimento havido aí no século XVIII, fundamentalmente, século XVII, XVIII, mas ele teve aí como culminância desse movimento espiritualista a compreensão da dignidade da pessoa humana, que foi materializado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e que hoje também faz parte da nossa Constituição Federal, desde a primeira, de 1824, ainda era uma Constituição imperialista, mas hoje está no artigo 5º da Constituição de 88, dizendo que essa dignidade da pessoa humana é inviolável. Então, a violação da dignidade humana é violar a liberdade, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à vida, o direito à segurança e o direito à propriedade. Mas vamos pegar aqui a base da análise espiritual e ou psicológica.
e pegamos como base referencial aqui uma obra de uma autora espiritual, Joana de Ângeles, num livro chamado Conflitos Existenciais. Então, diz a Joana, normalmente, o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais. Aí já vemos, então, o que ela chama de testes de resistência. É a nossa capacidade de suportação de cargas emocionais. E o nosso corpo, então, o nosso sistema nervoso vai diluir ou transferir essa carga de localização. Então, é capaz, através dos nossos equipamentos mentais, já visualizados e explicados pelo Jung, por outros neuropsicólogos, neurobiólogos, que foi objeto, inclusive, de um prêmio Nobel de Medicina, em 1981, por observar essas funções psíquicas, esses equipamentos psicológicos de que cada um de nós dispõe, mas que não temos consciência ou uma gestão direta ainda dessas funções mentais. Então, aqui também vamos ter um pouco dessa compreensão, que é, por excelência, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Então, diz a Joana, que em face dos estímulos que proporciona ao sistema endócrino, ou seja, aos produtores, aos órgãos que produzem hormônios, o formidando laboratório glandular responde mediante os hormônios específicos, que são produzidos e distribuídos em rede segura por todo o organismo. Então, dependendo do impulso emocional, cada glândula, cada órgão glandular vai produzir um tipo específico de hormônio que vai buscar gerar o equilíbrio orgânico. E aí muitas pessoas, mesmo diante desse esforço orgânico, dessa máquina perfeita, que é o nosso organismo, na busca do nosso próprio equilíbrio, dependendo da carga emocional, a gente vai sentir um impulso nervoso, e esse impulso é responsável por muitas das nossas reações inconscientes. Dentre elas, as fugas psicológicas, como vamos observar. Então, andemos. Veja só. Embora o self, ou seja, o self é o nosso inconsciente, o self é o desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica, ou seja, o nosso sistema orgânico, com a gestão do sistema nervoso central, tem a finalidade de expressar essas emoções. Então, aí vem, por exemplo, já a base da psicologia comportamental, a psicologia corporal, com fundamentos nas reações orgânicas das funções psíquicas, das funções emocionais. Então, vejamos. Ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que, invariavelmente, veja só, invariavelmente, essas emoções perturbadoras transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar a fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Então, tem-se a sensação de um alívio, de uma descarga emocional através da fuga psicológica. Resolveu o problema? Não. Resolveu a causa do problema? Não. Resolveu-se um pouco dos efeitos, como fazem, por exemplo, os medicamentos alopáticos. Então, você consegue aliviar uma dor
orgânica, patológica, mas você não consegue tratar da causa dessa dor. Então, aí, por exemplo, já entra a homeopatia, aprofundando um pouco mais na pesquisa da causa. Já temos aí a medicina quântica, que ainda vai um pouco mais fundo nessas causas, mas principalmente a psicologia é que vai fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada da causa dos transtornos psicológicos, dos transtornos emocionais, dos transtornos nervosos, que podem gerar, inclusive, processos patológicos. E, em alguns casos, até a própria morte do paciente por um determinado impulso nervoso. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade. Então, se busca na fuga o não enfrentamento do problema. E isso, então, olha o que vai acontecer. Determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas. Repetindo, determinadas predisposições emocionais, o que significa que essa predisposição ela é fruto de recorrências, de procedimentos recorrentes que vão acabar se tornando hábitos. O hábito de não enfrentamento do problema, por às vezes fazer-nos permanecer numa zona de conforto. Então, nós vamos, por exemplo, encontrar esse tipo de situação em relações conjugais, em relações de pais e filhos, em relações de profissionais, seja profissionais liberais que acabam adotando determinadas posturas para se conformar à demanda do cliente, não à solução do problema que o cliente apresenta. Ou seja, onde tem uma relação, há a possibilidade de existir um conflito, e aí, com base nessa perspectiva de uma predisposição emocional. E aí vamos ver que muitas pessoas têm certos fenômenos emocionais. Por exemplo, algumas pessoas, principalmente as mais empáticas, diante de outra pessoa, acaba sentindo a dor, o desconforto, o transtorno comportamental da outra pessoa. E aí, quando você se educa para quanto às suas próprias percepções, as percepções das suas sensações, das suas emoções, você pode começar a discernir aí o que essa psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia, está chamando também de fenômenos transcendentais, aquilo que transcende aos hábitos, aos costumes da própria pessoa, a sua própria individualidade, aí a sua própria cultura, os seus valores, para se comportar de forma diferente. Então, isso vai acontecer também com muitas mães e pais, em razão da conexão afetiva com entes queridos, principalmente os filhos. Então, veja só, essa determinada predisposição emocional ela vai produzir um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas posterga a dificuldade. Em algum momento você vai precisar enfrentar o problema. E aí nós chamamos a atenção para quando o problema começa a ficar repetitivo, e aí você está determinando uma predisposição, e aí a exaustão, cada vez que esse fenômeno se repete, amplia-se ou fragiliza-se a sua própria capacidade orgânica de resistir. E aí, mais uma vez, o melhor é o enfrentamento do problema do que a fuga, mas é uma opção que cada um precisa fazer. Isso é individualíssimo. Tão natural e repetitivo se faz esse fenômeno que o paciente deixa-se mascarar
por fatores opressivos que terminam por vencê-lo. Estamos aí às portas de um processo depressivo, de uma predisposição à depressão que é dado por essas opções de fuga, porque o comportamento está instalado no nosso inconsciente, a nossa forma de reagir. E cada vez que você foge, você se sente mais fragilizado. E daqui a pouco começa a surgir aquela sensação de impotência. E muitas vezes é potencializado, essa sensação de impotência é ampliada, por exemplo, quando você está na frente de uma pessoa que se faz de vítima o tempo todo, porque aquela já está num processo mais adiantado das fugas, do não enfrentamento dos seus próprios problemas. Desculpem. Então, vamos lá. Veja só, departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis. Olha só, os departamentos seletivos da mente, vamos chamar aqui os departamentos do pensamento, departamento dos sentimentos, departamento das sensações, o departamento da intuição e ou da inspiração. Então, vejamos. O que seria o departamento dos pensamentos diante de um transtorno comportamental ou diante de uma reação emocional? O pensamento vai ficar mais ou menos assim, com aquela sensação que a gente tem que um pensamento fala uma coisa e um outro pensamento fala o contrário. Então, você está naquela dúvida ali de qual pensamento seguir. Então, você está no departamento do pensamento, e nesse caso, já usando o pensamento para raciocinar. Aí você vai ter que, quando você está mais ou menos em desequilíbrio ante esse departamento seletivo dos pensamentos, você pode ter que pedir ajuda aos sentimentos e observar no sentimento que diz. É daí que vai se conectar com a intuição, que é um outro departamento. E aí nós podemos dizer que o departamento da intuição é o que nos conecta com o divino, com aquilo que nós já temos instalado em nós como valores. Então, os meus valores, a minha consciência, nesse caso, ativada pela intuição, vai me dizer aquilo que realmente eu devo fazer ou deixar de fazer. E muita gente diz assim, eu não posso desprezar a intuição. E algumas pessoas que agem com base nesse departamento da intuição, da inspiração, é claro que você não vai se isentar da responsabilidade da sua escolha. A escolha que nós fazemos, ela pode até parecer a mais acertada, mesmo na fuga, porque ela vai trazer um certo alívio, mas não movimenta o que está no nosso inconsciente, que é o que nos remete para determinado tipo de reação ante os impulsos emocionais, que vai gerar a nossa sensação. Então, olha só, esses departamentos, o pensamento, o sentimento, a intuição ou a sensação, elas podem bloquear automaticamente muitas ações desagradáveis. E aí, repetindo lá com a Joana de Anjos, são os nossos mecanismos de resistência ante os transtornos comportamentais. E são equivalentes a setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Então, aqui é que o Jung vai compartimentalizar aí esses departamentos da mente. E aí, o nosso equilíbrio é dado pelo uso harmônico desses diversos departamentos. Então, eu preciso harmonizar-me de tal forma com todos esses departamentos mentais. Vejamos aqui. Olha só. Em face dessa conduta escamoteadora, ou seja, da fuga, surgem os mecanismos de
transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento e fugas variadas na área psicológica. Fugas variadas na área psicológica. Então, eu quero nem pensar nisso, é uma fuga. Eu quero não sentir esse tipo de emoção, é uma fuga. Eu quero não me ausentar, vamos dizer assim, da minha conexão com Deus, porque Ele não vai me perdoar. É uma fuga. Então, nós precisamos observar que tipo de discernimento ou de ausência de discernimento, porque é o não enfrentamento do problema, e nesse sentido, a fuga parece a melhor opção. Vamos entender melhor então, esses departamentos seletivos da mente, aqui na visão do próprio Carl Gustav Jung. O que já é percebido, inclusive, em alguns exames de imagens da nossa a reação do nosso sistema nervoso central a nos impulsionar aqui. Então, olha só, são as funções psíquicas ou mentais de percepção e de tomada de decisão. Então, aí nós vamos ter, então, o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Isso aqui, do ponto de vista psicológico, já define as pessoas introvertidas, as pessoas extrovertidas, e isso já foi objeto, repetindo, né, de um prêmio Nobel de neuropsicologia e neurobiologia, do ponto de vista da medicina, um prêmio Nobel em 1981, concedido a Roger Wolcott-Speer, no nosso inglês lá da Bahia, sem qualquer conotação negativa que aos baianos, de que fazem parte da minha cultura também. Então, olha só, usando a sensação e a intuição, eu vou me informar sobre o meu universo íntimo. Isso é um aprofundamento na minha essência, nos meus valores. Aliás, na minha forma de analisar, de autoconhecimento. E sobre o pensamento e o sentimento é que vai me dar subsídio para a minha tomada de decisão. Então, eu vou valorar, né, qual é o melhor caminho a seguir. E aí, repetindo, o melhor caminho não é sempre o que traz um alívio imediato. E o que me faz crescer é exatamente a minha capacidade de enfrentamento, como nós vamos ver aqui um pouco mais na frente. Vejamos. Desde a vida infantil, podemos dizer assim, porque não compreende a gravidade dos atos, a criança, principalmente na primeira infância, mas ainda na segunda infância, na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. Então, a criança escapa da responsabilidade, por exemplo, apelando para a mentira. Olha só a gravidade disso. O que é a mentira? É o fruto natural de sua imaginação criadora. Olha que coisa interessante aqui, do ponto de vista psicológico ou desses departamentos mentais. Então, se a criança está se sentindo transtornada, por exemplo, por uma acusação, e aí vem o medo da repressão física ou psicológica do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, etc., ela vai inventar, vai criar uma fuga psicológica ali pelo pensamento para o não enfrentamento ali da sua responsabilidade ou do ato praticado. Mas veja só, esse poder criativo, se bem orientado, encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração. Veja que coisa interessante. O poder criador vem de um transtorno comportamental e da minha capacidade de criar alternativas de alívio para o meu transtorno comportamental, dado pelas sensações ali, ou as emoções, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, a dor, os desejos. Então, nós vamos ver que a não satisfação ou o risco da não autorrealização me leva a criar alternativas. Veja que nós não estamos dizendo que se deve incentivar a criança a mentir.
mas se deve valorizar o poder criativo da criança. E isso vai estimulá-la vida afora, porque ela está sendo valorizada, está sendo observada, ela está percebendo o que está acontecendo com os seus observadores. Ela está se sentindo vista. E isso valoriza. Olha que coisa interessante aqui que a Joana de Anjos nos aponta nessa perspectiva. Vamos cumprimentar aqui a Mari Alves, o Marcelo Freitas, que está nos acompanhando aqui nesta conversa, e vocês podem aí nos enviar questionamentos através das nossas redes, se assim o desejarem. Responderemos oportunamente. Veja só. Então, o que nós precisamos valorizar? O poder criador, mas sem esquecimento da verdade. Então, nós não vamos valorizar a mentira, nós vamos valorizar o poder criativo. São coisas muito distintas. No entanto, diz a Joana de Ângeles, em razão da falta de orientação no lar, ou seja, dos pais, principalmente, dos irmãos mais velhos, dos tios, dos avós, essa falta de essa orientação que procura castigar o mentiroso, em si mesmo, quem é o mentiroso? Vítima da insegurança. Então, se ele se sente ameaçado por um comportamento violento do lar, repetindo dos pais, avós, etc., tios, ele vai se sentir vítima da insegurança e da inquietação emocional, o medo. Elucidando, e aí eu vou falar para ele, eu estou vendo que você está criando uma situação diferente da realidade. Quanto à maneira como deve conduzir-se. Então, vou dizer para a criança, não use a mentira, enfrente o seu problema, você tem um poder criativo interessante, mas não precisa usar de mentira. Mas para que a criança consiga fazer isso, ela tem que não se sentir ameaçada. Então, daí a importância do que está tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os pais têm que facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, são a multidimensionalidade do ser que precisa ser compreendida pelos educadores. Os principais educadores são os pais, mas também os professores precisam adotar essa postura de facilitar o desenvolvimento dessas dimensões humanas. Então, fazendo como? Elucidando, esclarecendo para esta criança a maneira como deve conduzir-se diante de situações difíceis. Então, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio da infância psicológica, o que é muito lamentável. Então, se a criança ficou presa lá nessa conduta de criar uma mentira e de aliviar através desta fuga, patrocinada pela ameaça, ela vai se conduzir assim vida fora. Olha o cuidado que os educadores precisam ter com a primeira infância. Então, caminhemos. Diz a Joana, não poucas vezes, diante dos grandes desafios, isso vai existir na infância também, na adolescência, não é? Então, diante dos grandes desafios para os quais o indivíduo não se sente equipado, por lhe faltarem os recursos hábeis, recursos patrocinados por uma educação saudável, educação correta, para o enfrentamento, para arrostar esses grandes desafios, o ser, seja ele na infância, na adolescência, na vida adulta, mesmo na vida senil, né? Na idade mais elevada, ele vai continuar a fugir para atitudes levianas e irresponsáveis, como se estivesse agindo de forma correta. É nesses momentos também que vão surgir os vícios, principalmente a fuga através da bebida alcoólica,
a fuga através do cigarro, dos narcóticos de um modo geral, a fuga hoje muito comum nos departamentos mentais, através da tela do celular, da busca de fugas ali por imagens e mensagens que às vezes apoiam aquela pessoa que está nesse processo de fuga diante de um grande desafio. Eu não quero pensar nisso agora, vou buscar um mecanismo de escape. Então, quais são os grandes desafios? Imaginemos, por exemplo, o ingresso na pré-adolescência ou na adolescência com as transformações do próprio corpo, o surgimento de algumas emoções que a criança ainda não tem, de algumas sensações, de alguns desejos, e aí o adolescente não educado adequadamente para esses grandes desafios que a própria evolução fisiológica vai promover na vida de todos nós, a pessoa se sente perdida. E uma das consequências mais importantes a ser observadas, por exemplo, é a gestação na adolescência. Então, é um fenômeno que pode impactar de forma muito importante na vida das pessoas que não tiveram uma adequação adequada. E aí, muitas vezes, a própria busca do desejo e da satisfação sexual é uma forma inadequada de enfrentamento. E muitas vezes os amigos, os colegas, dizem que você precisa experimentar esse tipo de enfrentamento do seu desejo. E aí, sem levar em conta os valores morais, as consequências dos atos. E aí já estamos no campo jurídico, onde vai ter uma série de consequências jurídicas de uma gestação, seja ela mesmo na vida adulta, mas na adolescência, na infância, com muito maiores complexidades de enfrentamento de uma situação, de um desafio dessa magnitude. Então, mais grave torna-se o fenômeno dos grandes desafios quando a necessidade da evasão faz-se premente, urgente, levando a um estágio de esquecimento dos compromissos difíceis. Olha o que o departamento lá das sensações, do pensamento, do raciocínio pode fazer. Patrocinar o esquecimento de compromissos difíceis, dando a impressão de uma conduta incompatível com a dignidade e o bom tom. Aí nós vamos ver, por exemplo, os fenômenos das procrastinações. Amanhã eu resolvo isso, porque eu não estou qualificado para enfrentar um problema difícil para mim. É muito comum, nesta hora, uma pessoa de bom senso, de bom tom, pedir ajuda a uma pessoa mais experiente. Isso vale também para os ambientes profissionais. Muita gente não tem coragem de pedir ajuda porque não quer expor que não sabe um determinado assunto que, em princípio, deveria saber. Vamos dizer que, no nosso caso, por exemplo, no escritório de advocacia, um advogado recém-formado, às vezes tem muito medo, muito receio de pedir ajuda por estar, vamos dizer assim, revelando um desconhecimento de que alguma coisa que, em princípio, deveria saber. Mas veja só, o estudo, a instrução, a pós-graduação nos ensina que a gente sabe menos, o doutorado nos ensina que a gente sabe menos ainda, até chegar no nível da sabedoria socrática, onde o Sócrates vai dizer: eu só sei que nada sei. Isso é de uma inteligência, de uma sabedoria, porque isso vai me impulsionar para enfrentar a minha ignorância. Como é que eu vou enfrentar? Buscando novas experiências, novos conhecimentos. E aí o medo me impulsiona para uma fuga e, às vezes, até de forma agressiva, como nós vamos ver aqui para frente. Então, veja só, é comum, é o que acabamos de dizer, ver-se agressão verbal contra outrem, motivada pela inveja, que é a causa real dessa agressividade ou desta fuga, porém disfarçada de defesa
da inveja, nesse caso, de defesa desse problema, ou da forma ideal de agir. Veja só, de uma ou de outra forma de comportamento, ou seja, a forma de enfrentamento ou a forma de fuga. Sou eu que preciso aprender a fazer a escolha. E o que vai me ajudar a fazer uma escolha boa é uma educação completa, uma educação que tratou da minha multidimensionalidade. Isso é um dever da família, dos educadores, de um modo geral. E veja só, nesta atitude de fugir ou enfrentar, está embutida a fuga psicológica. O que é a fuga? Qual é a causa dela? Ou qual é o benefício imediato? É ocultar a causa real do desapontamento. No caso da inveja, eu não quero mostrar que eu estou com inveja, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso. Não quero mostrar que eu não tenho conhecimento que me é requerido naquele determinado momento. E isso, olha só o que vai acontecer. Além do desapontamento, vai transformar em uma rebeldia e mágoa. Veja só, por que você está magoado com seu pai, com a sua mãe, com seu colega, com seu, às vezes, chefe ou superior hierárquico na organização onde você participa? Então, a mágoa vem da minha inveja, do meu medo, da minha preocupação em ocultar a minha real capacidade ou habilidade. Então, alguns estados, veja só, pré-depressivos, igualmente decorrem da incapacidade de terem resolvido os desafios existenciais. Em qualquer campo que eu esteja atuando, na convivência familiar, seja como filho, como companheiro ou cônjuge, como pai ou mãe, como sogro, sogra, genro ou nora, etc. Então, vão existir desafios. Em qualquer nível operacional em que eu esteja numa organização empresarial, vai acontecer a mesma coisa. O CEO, o diretor, o gerente, ele vai encontrar desafios que ele vai precisar pedir ajuda da base da orientação organizacional, dos objetivos, das metas, dos valores empreendidos e adotados por determinada organização, para melhor adequar a sua atitude, o seu comportamento. Então, olha só, esses desafios existenciais facultam ao indivíduo, veja só, esconder-se do medo que o leva ao mutismo. Como é que eu escondo do medo? Me calando. Aparentemente, eu estou me resguardando. Ou ao afastamento do convívio social e familiar. Essas são as grandes fugas, o afastamento. E nós vamos ver isso nas relações conjugais, nas relações de pai e filhos. Podemos dizer assim, de um modo geral, que essas grandes fugas estão, por exemplo, nas pessoas que optaram por ser moradores de rua. Elas estão fugindo de muitos transtornos que elas não conseguiram suportar nas relações. Já tivemos a oportunidade de fazer algumas verificações nessa direção. Então, o processo depressivo agravado é consequente desses medos, né, dessas fugas, opção do indivíduo, em uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. E aí, vamos lembrar aqui daquela musiquinha lá, um joelho ralado ou um coração partido, qual que dói mais? Então, se a gente às vezes vê uma pessoa aparentemente saudável fisicamente, mas ela está com o coração, com os sentimentos todos desequilibrados. É muito comum, aliás, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Subseção Espírito Santo, nós estamos participando da Comissão de Direito Sistêmico. O que essa comissão identificou? Que advogados estão, em razão de não saber lidar com grandes desafios que, às vezes, o cliente traz,
a gente se emaranhar e não saber como lidar devidamente com o desafio, com o conflito que nos é apresentado, o próprio advogado se desequilibra. E isso pode refletir ou envolver os familiares nessa perspectiva de, em não sabendo enfrentar o problema, começam essas fugas psicológicas que podem gerar patologias. Da mesma forma, a gente tem notícias de problemas, por exemplo, com médicos, com enfermeiros nos hospitais diante de grandes desafios. Muitos fogem para determinados vícios, hábitos ou formas de fugas psicológicas através da bebida, de narcóticos, de medicamentos que estão, às vezes, de fácil acesso nos hospitais. Mas continua Joana de Ângeles. Muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo, veja só, a fuga já transformada em enfermidade ou em um transtorno comportamental repetido, que já virou um hábito, e aí virou uma doença. Então, o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar. Ou seja, na convivência familiar, os fenômenos vão se repetir. Na convivência profissional, os fenômenos vão se repetir, desde que se torna infeliz, inseguro, no refúgio perigoso em que se omisia. Omisiar é fugir, e aí de forma perigosa. Então, veja só, aquilo que pode ter iniciado na infância por conta de um comportamento repressivo, vai agora na vida adulta virar uma doença. Então, a fuga psicológica é um transtorno a ser enfrentado. Nos nossos próximos eventos aqui nós vamos falar de como enfrentar, como solucionar esse problema. Não vai ser hoje ainda. Então, evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a própria existência e desce ao abismo da depressão. Então, veja só, o não enfrentamento do medo vai nos tornando, veja só, ensejando ao organismo, a depressão psicológica enseja o organismo pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbações nas neurotransmissões, em decorrência da ausência de serotonina, de noradrenalina. Lembra que a gente vai usar os departamentos mentais em busca do equilíbrio? O pensamento vai buscar ajuda do sentimento, que busca ajuda da compreensão pela sensação, que vai buscar ajuda da intuição. Então, quando esses departamentos não se equilibram, vai gerar, então, esses efeitos e aquela sensação de impotência, de incapacidade. Eu posso buscar essa ajuda em mim, e um dos recursos hoje cada vez mais divulgados aí para a busca desse equilíbrio, principalmente da intuição, que é a nossa conexão com o divino, são práticas espirituais como a meditação, como a oração, a prece, que produzem efeitos imediatos, às vezes, no nosso equilíbrio. É uma forma de buscar ajuda interna, que a meditação vai me conectar com a minha essência, com a profundidade dos meus valores e vai me ajudar a ver que eu estou agindo em desacordo comigo mesmo. Eu estou sendo uma pessoa não autêntica, eu estou sendo a pessoa que aprendeu a fugir e buscar na fuga uma solução paliativa para uma descarga emocional, mas não solucionei a causa do meu problema. Por exemplo, se é em razão de não revelar um desconhecimento, a ignorância, eu não vou me esforçar para melhorar os meus conhecimentos. E a permuta, a convivência, a união gerada de uma convivência, mesmo familiar, ou profissional, ou social, vai me engrandecer. E esse é o objetivo primeiro que eu preciso observar quando eu estou enfrentando um transtorno comportamental. O que isso quer dizer para mim? Qual é o caminho que eu devo percorrer? Então, o ser humano, veja só, encontra-se equipado nessas funções mentais e psíquicas
equipado de recursos preciosos que devem ser aplicados. Como é que eu vou aprender a aplicar esses recursos, principalmente usar os departamentos mentais de forma correta, esses equipamentos psicológicos, no cotidiano, de forma que se apliquem às possibilidades latentes em nós? Como diriam os filósofos, eu sou um ser perfeito em potência e sou um ser imperfeito em curso. Essa é uma das máximas da filosofia, principalmente da filosofia espiritualista, analisando principalmente os fenômenos transcendentais. Então, olha só, eu tenho possibilidades latentes no meu inconsciente, expressando a potencialidade divina de que se encontra constituído. Essa potencialidade divina em nós é, por excelência, o departamento da intuição. A intuição é aquilo que eu vou encontrar em mim mesmo. E a inspiração é aquilo que eu vou encontrar através da minha conexão com o divino, representado por nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, o nome que quer que a gente dê a uma potência superior e que pode nos ajudar, e que cuida de nós. Não é? Então, olha só, toda vez que se tenta evitar esforço e luta, ou seja, eu busco a fuga, então, quando eu evito o esforço e a luta, eu estou fugindo. Quando acontece isso, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe, a vida impõe movimento e ação, como recurso de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Então, se eu fujo, eu estou abrindo mão dessas potencialidades instaladas em mim pelo divino, né? Por essa base filosófica de eu sou um ser perfeito em potência, basta que eu use esses departamentos, diversos departamentos mentais, principalmente o raciocínio, para um ser já dotado de um senso moral mediano, pelo menos, do homem médio, eu vou aprender a usar essas potências para enfrentar e lutar. Lutar comigo mesmo. Veja só que essa luta não é com o outro, é a luta com os meus medos, com os meus preconceitos, com os meus traumas. Nós vamos abordar em questões mais para frente. Veja só, diz a Joana de Anjos, ninguém cresce nem se desenvolve em estado de paralisia. Então, a paralisia, ela oblitera, ela obstrui as minhas potências, as minhas capacidades, o que é dado pela luta, pelo enfrentamento. De igual modo, o ser pensante não é o cérebro, o ser pensante é a alma, é o espírito. Cumpre que se faz essa distinção, e cada um de nós precisa distinguir isso. O que já é visível nos exames aí por imagens, por exemplo, certas áreas do cérebro são ativadas em razão de determinados comportamentos. É isso que o Jung também identificou, Carl Gustavo Jung, depois provado e gerador de prêmio Nobel de neurobiologia e neuropsicologia. Então, olha só, de igual modo, o ser pensante, quanto mais estímulos produz ao impacto dos ideais, impacto dos objetivos, de metas, vamos dizer assim, morais, metas espirituais, metas da minha própria melhoria, do meu crescimento, da minha autorrealização, das minhas aspirações, dos meus programas iluminativos. O que é um programa iluminativo? É ampliar o meu consciente, penetrando no meu inconsciente. Isso é um programa iluminativo. É o autoconhecimento, é o autodescobrimento. Ferramentas para isso: meditação, oração, passeios na natureza. Então, isso são atividades que me permitem uma imersão no meu inconsciente.
Então, mais inapreciáveis possibilidades se lhe desdobram convidativas. Vamos imaginar, por exemplo, que é mostrado em algumas cenas de filme. Você está na natureza, numa floresta, meditando, e aí você ouve um canto de pássaro, ouve um movimento de uma borboleta que vem na sua direção. Quantos filmes mostram isso? Isso, às vezes, é uma mensagem da natureza, uma mensagem do divino que vai fazer sentido naquele momento que eu estou buscando me conhecer. Então, às vezes, a natureza nos dá respostas, e isso é uma informação espiritual patrocinada por essa busca de imersão no meu inconsciente. Constatando-se, então, que os lidadores em qualquer área existencial mais se aprimoram, quanto mais produzem e mais se afadigam. Olha que coisa interessante. Sabe, um dos grandes ditos de Jesus, lá no Sermão da Montanha, o primeiro deles foi: são bem-aventurados os aflitos. Olha que coisa interessante. A aflição que gera fadiga, ela tem que me induzir ao enfrentamento da causa real deste problema, que pode ser o medo do meu desconhecimento, o medo da minha ignorância. E eu preciso entender que eu não tenho domínio de tudo. Isso é humildade, que é o que vem depois da aflição. Aí eu vou reconhecer que eu preciso pedir ajuda. Isso é, por excelência, o outro dito do Sermão da Montanha, que são bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, aquele que se acha capaz, consegue resolver todos os problemas. Esse, na verdade, é um tipo de fuga. Então, olha só, resistências morais desconhecidas são acionadas e recursos ignorados aparecem, tornando cada vez mais fáceis os empreendimentos programados. O nome disso aqui, de um modo geral, é fé. É um outro recurso que a gente precisa usar, mesmo não conseguindo visualizar os resultados. Eu vou enfrentar. A gente vê também aí muito comumente os grandes artistas diante de no momento de enfrentar uma grande multidão, relatam seus medos, o frio na barriga, mas vai assim mesmo e acaba sendo um sucesso cada vez maior. O que é isso? Ela tem em si, já admite isso, recursos potenciais de enfrentamento do problema que ela não se dá conta, então gera o medo, só que ela não foge, ela enfrenta. E assim é diante de qualquer desafio. Quantas pessoas deixam de fazer um concurso, por exemplo, por medo de achar que não vai saber responder a prova, não vai saber responder a questão? Quantos profissionais deixam de enfrentar determinados conflitos que nos são trazidos pelos clientes por medo de não saber achar uma resposta adequada? Confia, tenha fé e vai. Sob outro aspecto, as heranças espirituais de existências transatas, de existências passadas, é o que mais tem no nosso inconsciente. Essas memórias, essas heranças espirituais, são, por excelência, as nossas memórias inconscientes, principalmente das conexões com os nossos ancestrais. Então, essas heranças permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos de bloqueio para todas as experiências que se apresentam na condição de ameaças à paz. Vamos botar uma dessas heranças mais comuns, que, observada do ponto de vista do enfrentamento, por exemplo, gerou a Lei Maria da Penha. São aquelas pessoas que não conseguem enfrentar uma dificuldade na relação conjugal por achar assim: não posso me divorciar, não posso me separar, porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, meu bisavô me ensinou isso, a minha igreja, o meu pastor, o meu padre me ensinou isso, o meu orientador espiritual.
Então, eu passo a fugir de uma situação difícil através de um hábito, de um valor que vem dos meus ancestrais, da minha cultura. E aí eu me acomodo a uma situação de desconforto, uma situação de dificuldade e enfrentamento real daquilo que são os meus objetivos reais, o que realmente me realiza. Isso não tem nada a ver com o outro. A culpa não é do marido, da mulher, ou do filho, do pai, ou dos avós. É como eu estou hoje enfrentando o meu problema. Tive uma base educacional equivocada? Sou eu que tenho que consertar isso hoje. Tive uma base cultural, seja da minha religião, do meu país, da minha língua, da minha cultura também equivocada? Eu tenho a possibilidade hoje de ajustar isso. E só depende de mim. Então, é nesse sentido que a gente, às vezes, bloqueia os nossos próprios potenciais de enfrentamento dos transtornos comportamentais. Veja só, quando se tornam mais vigorosas essas bases espirituais, essa memória do inconsciente, ou quando a demanda, o impulso emocional, a descarga, quando ela se torna mais vigorosa, o que acontece? Ressumam com maior facilidade dos depósitos do inconsciente, onde se encontram arquivadas. Então, por exemplo, exagerando aqui para caricaturar, a gente fala assim: fulano matou a mulher matou o marido. E aí as famílias vão falar: mas fulano não era capaz de matar uma barata? E teve essa coragem de fazer isso? De onde vem isso? Do nosso inconsciente, dos medos, das reações que nós não nos achávamos capazes de fazer. Mas também as coisas boas vêm de lá, muita coisa que a gente foge, também estamos perdendo a oportunidade de ampliar as nossas potencialidades, porque estão arquivadas. E muitas desses medos que ressumam do nosso inconsciente, veja só o que diz a Joana de Ângeles, induzem ao suicídio, frequentemente à depressão, não é? A gente se sente incapaz, impotente, isso vai crescendo, vai ampliando. Cada vez que a experiência se repete, que eu opto por fugir, eu vou me sentindo cada vez mais incapaz, mais impotente. Isso é um mecanismo de transferência de responsabilidade para aquele a quem atribui as razões do que impropriamente considera como fracasso. O meu fracasso é por conta do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, do meu patrão. Eu preciso enfrentar a minha realidade, os meus medos, a minha dificuldade em buscar ajuda. Então, muitas vezes, são paixões incontroláveis, caprichos derivados de condutas equivocadas. Minha mãe me ensinou que tinha que ser assim, o meu pai me ensinou que tinha que ser assim, o meu avô me ensinou, mas era uma conduta equivocada, que se deseja impor a outrem. Essa é a minha verdade. E aí eu não admito nem ouvir o outro ponto de vista. E eu tenho o direito de recusar essas verdades que me foram impostas, de não aceitar uma postura independente que sempre deve prevalecer no indivíduo. Então, eu tenho livre arbítrio de fazer ou deixar de fazer, de fugir ou enfrentar. E cada uma dessas opções vai gerar consequências tais. O enfrentamento é sempre a melhor opção. Repetindo, às vezes eu preciso rever os meus valores. Um passo atrás não é fuga. Um passo atrás para melhorar as minhas estratégias de enfrentamento é um recurso de observar a minha intuição, de observar os meus raciocínios, de observar a minha capacidade emocional do enfrentamento. Então, se a emoção me desequilibra, por exemplo, é muito comum a gente falar assim: eu não consigo nem chegar perto de fulano de tal, que desencadeia uma série de emoções. Tudo bem, eu sinto isso, eu preciso admitir que eu sinto isso, e pode ser em relação a um ente familiar consanguíneo.
E aí fala, da família você não pode agir assim. Mesmo, por exemplo, uma mãe em relação ao filho, não pode sentir um desejo de uma reação negativa? Pode, sente. Você está diante de uma situação que precisa ser enfrentada. O que é essa mensagem emocional, essa mensagem de sentimento, de pensamento quer significar? Eu preciso buscar ajuda para enfrentar isso. Hoje, por exemplo, os consultórios de psicologia já está cheio cada vez mais de pessoas que estão buscando ajuda. Aqui no nosso trabalho, nós fazemos um exercício que a gente chama de observações morfogenéticas, dado pelas técnicas das constelações familiares, ajuda a gente a perceber muito do nosso inconsciente. Tem métodos e técnicas de observação do inconsciente. E a gente vê muita coisa interessante, quer dizer, é ajudar a pessoa que quer observar a si mesma de uma forma sem medo, de uma forma a buscar caminhos do enfrentamento dos seus próprios problemas. Então, veja só, todas as empresas experimentam períodos de progresso e queda. Olha que coisa interessante. Em face das razões sociais, econômicas, políticas, humanas, todas as organizações são seres coletivos, podemos dizer assim. Assim como é o nosso organismo, é um ser orgânico, sistêmico. Então, o fígado depende do rim, o rim depende do coração, que depende do cérebro, etc. São departamentos. Nas empresas também é assim, o departamento econômico, o departamento social, o departamento de recursos humanos, o departamento de relações com os clientes, que é um departamento político, com os governos. Olha só, o mesmo acontece com a existência física, por tratar-se de um empreendimento de alta magnitude, sujeito às mais diversas circunstâncias. Então, nós precisamos observar nesses departamentos mentais a origem dos desafios que nos estão chegando. O pensamento vai me ajudar a raciocinar, o sentimento vai me ajudar a mensurar, e aí eu vou tomar uma decisão em bases mais seguras. E ela diz a Joana de Anjos, então, diante dessas diversas circunstâncias, especialmente as circunstâncias emocionais, que, de alguma forma, constituem fatores de segurança e de equilíbrio. Então, a quantidade de hormônios produzidos pode gerar patologias e até a morte, né? Essas mortes súbitas, muitas vezes dadas por processos emocionais. A indiferença, que muitas vezes aflige aqueles que lhe padecem a postura. Olha só, a indiferença é um recurso de fuga psicológica. Então, a gente fala assim, fulano não está nem dando ouvido. É uma indiferença. Já é um mecanismo de fuga. Às vezes a gente ouve, por exemplo, que a gente tem ouvido seletivo, e aí eu só ouço aquilo que eu quero. É uma indiferença, é um mecanismo de fuga psicológica. De quem se sente capaz de competir ou de aceitar o insucesso da pretensão anelada, do objetivo traçado. Olha que coisa interessante. A fuga psicológica, até mesmo de não querer ouvir, de indiferença, de desprezar. Porque, às vezes, a minha emoção, o meu sentimento já informou. Vem uma carga difícil. E a gente capta a energia primeiro, capta a impressão dos sentimentos. Então, se eu percebo que uma pessoa já vem com uma carga sentimental negativa, com raiva, com mágoa, com ressentimento, aí eu já de pronto prefiro fugir do que enfrentar e ouvir as razões daquela pessoa. Então, e às vezes é o que vai me proporcionar uma ampliação da minha própria potencialidade. E olha o que vai acontecer com esse indivíduo. Não se considerando em condições de compensar a perda, diminui a intensidade do sentimento afetivo e revida ao que considera uma ofensa em forma de morte da emoção. É a depressão, mais uma vez. O que é a morte da emoção?
eu não quero sentir, eu prefiro fugir. E aí é a indiferença. A pessoa fica trancada lá em si mesma, em si mesmada, né? Olha só, é normal que ocorram algumas fugas psicológicas no dia a dia da existência humana. Então, a fuga é uma opção, em forma de recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeia o indivíduo. Volume excessivo de informações que bombardeiam o indivíduo. Elas chegam através do pensamento, das emoções, da intuição e dos sentimentos, os departamentos mentais que eu preciso constantemente vigiar. Através dos diversos veículos de comunicação de massa, das conversações meramente edificantes, raramente edificantes, desculpe, das convivências enfermiças. Eu preciso selecionar aquilo que eu quero ouvir, que eu quero assistir, que tipo de filme, que tipo de programa, que tipo de livro, que tipo de acesso que os meus filhos estão tendo através do celular. Recentemente, eu tive um contato aqui com uma criança de 8 anos que diz que não está tendo notas baixas, mas que também não está dormindo direito e estava ao lado do pai. Eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ah, porque eu fico até tarde no celular. Olha o perigo que é isso para uma criança com 8 anos de idade. Já se afastando dos deveres escolares, e o pai sabendo isso e achando normal. Então, ante a impossibilidade de proceder-se a uma catarse, que é um acesso ao meu inconsciente, aos meus traumas, que liberaria, ou que me liberaria da carga adicional afugente. A consciência apaga momentaneamente as informações e foge para comportamentos que lhe parecem mais saudáveis, mais suportáveis e compatíveis com as suas aspirações. Aqui nós vamos botar nesse pacote aqui todas as pessoas que ficam aparentemente felizes quando dizem sextou. E muitas das pessoas que apresentam esse tipo de comportamento em busca do final de semana já buscam através da bebida, da cervejada, do churrasco, enfim, dos excessos que vão trazer transtornos para o organismo, dos bailes que vão fazer descargas emocionais aí importantes para o organismo, mas que requerem muito cuidado dos departamentos mentais. Então, veja só, saúde mental e emocional, por extensão, a saúde física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico. Então, é o equilíbrio dos departamentos mentais, gerando impactos patológicos, que devem vigiar. O equilíbrio é o que deve vigiar nos indivíduos que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Então, repetindo, nós ainda vamos tratar das soluções mais adequadas para o problema das fugas psicológicas. Mas já falamos aqui, os recursos, a meditação, os passeios na natureza, a oração, o recurso da fé, da confiança no divino. Seja o nome que a gente dê para esse divino, seja Tupã, seja Orixá, seja Deus, seja, enfim, qualquer que seja a nossa divindade, a força superior que rege a nossa vida, nós nos conectamos com essa força através da intuição. E aí já é visível, repetindo, através de exames. Por exemplo, já se constata que as pessoas internadas em hospitais que usam o recurso da oração, da fé, essas pessoas passam menos tempo internadas do que as que não usam esses recursos. Isso já está largamente demonstrado aí em dados e pesquisas científicas com dados estatísticos. Então, aqui nós nos colocamos à sua disposição através aí das nossas redes, dos nossos canais, na base
direito social sistêmico, seja no site, seja no Instagram, no nosso canal do YouTube, onde essa conversa vai estar disponível para possíveis interações, para possíveis participações, nos colocando aí à sua disposição. Paz e serenidade para o seu dia. Obrigado aí à doutora Denilza, a Cris Luque, a Márcio Freitas, a Mari Alves e outros que estão aí nos assistindo aí e que nos assistirão aí nos próximos dias. Nossa gratidão pela disposição e pelo tempo despendido aqui para nos acompanhar. Paz e serenidade para o seu dia, para a sua semana.